Você pode falar isso na sua casa? Adore ao Senhor. Dia e noite suba a ti. Tu és digno. Tu és digno. Cante. Tu és digno de tudo. Tu és digno, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Levanta suas mãos aonde você está agora. Você pode dizer isso, que o Senhor é digno de tudo, que tudo é para a honra, para a glória do nome dEle. A Igreja Batista Getsemane, meu Deus, de Roraima, esses meus irmãos que estão me assistindo, nos rendemos em adoração e nós declaramos com os nossos lábios: o Senhor é digno de tudo. O Senhor é digno de tudo. Digno da honra, digno do nosso louvor, digno da nossa adoração, digno de nos prostrarmos diante do Senhor. Por isso receba, meu Deus, esse momento de louvor através dos cânticos e adoração através da manifestação do seu Espírito nesta noite, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor aonde você está agora? Isso, aplauda o Senhor bem forte. Se você está na sua casa, se você está aqui no templo, pode aplaudir aí, irmãos. Quem está aqui também, louvando o nome do Senhor. Tem pouquíssimas pessoas aqui no templo, mas assim nós vamos adorar o Senhor da mesma forma. Amém, queridos? Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre o seu coração nessa noite de ceia, tão importante para nós essa noite, o culto mais importante do mês, como eu sempre falo aqui. Como assim, pastor? Porque isso é um culto tão marcante, irmãos, para a igreja do Senhor Jesus. Esse é um culto aonde nós lembramos da aliança que Deus tem conosco, lembramos da aliança que temos com os nossos irmãos, e nós realinhamos, reforçamos esta aliança que temos aqui. Nós renovamos essa aliança que temos com Cristo e também com os irmãos através da ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus possa nos abençoar. Eu já quero te pedir antes de eu começar a pregar, eu gostaria de te pedir um favor. Se você ainda não curtiu essa publicação, por quê, pastor? Eu vou te explicar por quê. Saia do chat nesse momento, vai lá, irmãos, e clica no curtir, naquele joinha, e também clica lá no sininho que tem do lado direito, para que todas as vezes que a gente entrar aqui ao vivo, você possa ser avisado. E também eu quero te pedir outro favor agora, porque tem muita gente que precisa de ouvir essa palavra aqui. Você pode ir lá e compartilhar. Você vai ver que tem uma setinha, compartilhar, e mandar para os seus amigos no WhatsApp. Você pode mandar para os seus irmãos, você pode mandar lá no grupo da sua família, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra, no nome de Jesus. Quem entendeu, faça isso lá. Enquanto isso, eu vou lendo a palavra de Deus aqui. Espelha aqui para mim, por favor. Lendo a palavra de Deus aqui, e eu espero que Deus fale muito ao seu coração nessa noite, no nome de Jesus. O texto que nós vamos ler é a carta de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, lá no versículo 13. Gálatas,
Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Isso, que bênção, olha aí, está aí na tela já. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar a ocasião à carne. Antes, sede servos um dos outros pelo amor. Agora vamos pular lá para o versículo 16. Olha no versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quem está acompanhando comigo aí, dá um glória a Deus, dá um aleluia pela palavra do Senhor. Você pode glorificar a Deus pela palavra do Senhor? Amém, querido? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu favor sobre esse momento de palavra, onde nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós queremos ouvir a tua direção para a nossa vida, nós queremos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Nos ajuda, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais para entendermos aquilo que a sua palavra quer nos dizer, e que haja transformação de vida, transformação através da pessoa do Espírito Santo, em mim e em todos que estão me ouvindo, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amados, olha para mim. Não teve nenhuma época nos últimos anos que revelasse tantas situações contrárias ao povo de Deus, à igreja, como nessa época da pandemia atual. Não teve outro momento na história dos últimos anos que atingisse tanto o corpo de Cristo como essa pandemia está atingindo. Agora os irmãos estavam louvando aqui, e eu e a minha esposa fizemos uma filmagem do louvor aqui, maravilhoso. Nós estamos sentindo a presença de Deus, apesar de pouquíssimas pessoas, mas está se cumprindo. Aonde tem 2 ou 3, ali o Senhor estaria, porque Ele está aqui nesse lugar. Então a glória do Senhor, a atmosfera de glória de Deus está nesse lugar. Mas nós estávamos filmando e eu filmei as cadeiras todas vazias da igreja. Quem me acompanha aqui, quem é minha ovelha, sabe, eu nasci no Evangelho. Inclusive a minha mãe está aí participando dessa transmissão. E é muito diferente para mim, para nós que estamos já há bom tempo nessa caminhada da fé, ver uma situação como essa. Mas o que mais marcou nesse tempo para a igreja é que parece que a marca que ficou para a igreja nesse tempo de pandemia é que muitos estão fazendo a vontade da carne, ou, como o texto disse, dando lugar à carne. Nós conversávamos outro dia aqui na igreja, entre alguns poucos líderes, e nós estávamos dizendo que a pandemia ela deveria ter trazido um temor mais forte sobre as pessoas. Eu falei isso aqui no domingo retrasado.
né? Principalmente naqueles que se dizem que estão em Cristo. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. O amor de muitos esfriou. Eu falei isso aqui há 2 domingos atrás. O temor ao Senhor ficou obsoleto. E o texto em que nós estávamos lendo aqui juntos está dizendo que se nós andássemos no Espírito, nós não íamos satisfazer a vontade da carne. Você desculpa que tem hora que eu não consigo fixar na câmera, porque eu estou acostumado a pregar aqui para o público, apesar que tem pouquíssimas pessoas, mas tem hora que eu não fixo na câmera. Mas eu estou falando com você que está na sua casa e também com esses poucos irmãos que estão aqui. A Bíblia diz: se nós andássemos no Espírito, não iremos satisfazer a vontade ou as vontades da carne. Mas se nós não andássemos no Espírito, nós já estaríamos fazendo a vontade da carne. Olha para mim, você que está em casa, olha para mim, você que está aqui. Quando eu não faço a vontade do Espírito, eu já estou fazendo a vontade da carne. Eu lembro bem, uns 6 meses atrás, mais ou menos, eu preguei aqui uma série de mensagens ativando o meu espírito. E ficou muito claro naquela série de palavras que quando eu deixo de fazer a vontade de Deus, porque tem uma vontade de Deus que ela é para a igreja como um propósito geral, e tem uma vontade de Deus que ela é pessoal. A Bíblia está falando sobre isso lá em Efésios capítulo 2. As obras que Deus já tinha programado, que Deus já tinha antes programado para cada um de nós fazermos. Então, existe um propósito geral para a igreja e existe um propósito específico para cada um de nós. E quando eu deixo de estar fora, quando eu estou fora, quando eu deixo de fazer esse propósito, quando eu deixo de cumprir a vontade de Deus, automaticamente eu estou fazendo a vontade da carne. Então não é só não fazer a vontade de Deus, é que quando eu deixo de fazer, eu já estou fazendo isso que a Bíblia está dizendo, eu já estou dando lugar à carne. E olhem aqui, irmãos, a nossa carne é de onde vêm todos os pecados. Aonde mora todos os pecados que estão em nós? Mora na carne. E eu expliquei aqui também nessa série de mensagens que o nosso corpo, ele é feito de corpo, alma e espírito. E que o corpo, tudo aquilo que vem do lado de fora, exterior, primeiro pega no corpo, que é também a carne. O que é a carne, na verdade? A carne é a junção da alma com o corpo. A carne é a junção da minha vontade e da mente e da vontade do corpo, da alma. Então o corpo junta com a vontade da alma e isso se torna carne. E todas as vezes que eu dou lugar à carne, eu estou gerando uma obra para a carne, eu estou gerando um pecado. E a carne, ela é uma fonte inesgotável de pecados. Então nós poderíamos pensar assim: então, pastor, se eu sou uma fonte inesgotável de pecados, olha para mim, eu não disse que você é uma fonte inesgotável de pecado. Eu disse que contém em você algo que chama carne, que é a junção da sua vontade e também da sua alma, que junta e se torna uma fonte inesgotável de pecados. Então você pode dizer assim: então, pastor, é impossível eu viver uma vida de santidade. Se eu tenho uma fonte inesgotável de pecado em mim, é impossível então que eu não viva pecando toda hora. É impossível eu não pecar toda hora. Não é bem assim não, irmãos. Não é assim, não é por aí não.
Porque na verdade todos esses pecados estão na carne, são cometidos pela vontade da carne, mas agora você é livre em Cristo Jesus. E hoje, se eu fosse colocar um título nessa mensagem, eu diria, se eu fosse colocar um título nesse sermão, a verdadeira liberdade em Cristo. Agora você é livre. Agora você é livre do pecado. Foi isso que Cristo fez para nós. É isso que nós fazemos todas as ceias aqui, trazendo à memória a morte do Senhor na cruz, que levou sobre si todos os nossos pecados. Então, quando agora eu sou livre em Cristo, você tem a opção de não mais dar lugar à carne e a partir de agora dar lugar ao Espírito e andar no Espírito. Se você está me entendendo, eles vão espelhar para mim ver aqui, os comentários, e você vai dar um glória a Deus. Se você está me entendendo até agora, você vai dar um glória a Deus aí. Então, eu fui livre por Cristo, e eu fico pensando que às vezes nós cantamos as canções aqui sem saber o real significado das canções. A igreja, principalmente quando estava lotada, amava cantar aquela canção, eu sou livre. Irmãos, olha para mim, livre de quê? Ai, pastor, eu sou livre do pecado. Então por que você peca? Na verdade, nós somos livres porque Cristo pagou o preço por nós. E esse preço que Ele nos pagou, Ele nos libertou para que nós pudéssemos andar no Espírito. Contudo, querido, não tem nada de bom na carne. Não tem nada de bom nessa junção de alma com o corpo. Nem na minha, nem na sua. Todo ser humano tem uma carne, e a carne habita os pecados. Tudo que não presta está na nossa carne. E qualquer um de nós, não se engane, a gente vê às vezes as notícias nos jornais, nos noticiários, e a gente fica tão impressionado com situações que pessoas cometem crimes terríveis. Olha para mim, irmãos, qualquer um de nós tem a capacidade de cometer os piores pecados em si. Tudo que não presta está na nossa carne. Eu tenho a capacidade de trazer o maior pecado para fora. Tudo se eu andar segundo a vontade da carne. A não ser, meus irmãos, que eu nasça de novo e que eu decida andar no Espírito. O que é a carne? Olha para mim, a carne é os instintos do corpo, os instintos naturais do corpo, a vontade natural do corpo, com mais a minha mente. E o que é a mente? A mente, a minha alma, com mais a minha alma. O que é a alma? Mente, vontade e sentimento. Juntou a mente, a vontade e o sentimento, juntou com o corpo, com a vontade natural do corpo, com os instintos naturais do corpo, forma a carne. E aí o apóstolo Paulo, eu estou dando essa explicação para chegar aonde eu preciso. Aí o apóstolo Paulo está dizendo que para nós algo muito importante. Ele está dizendo assim, olha, vocês que nasceram de novo, vocês que tiveram um encontro real com Cristo, agora vocês têm a oportunidade, porque Cristo nos fez livre da condenação do pecado. Ele nos fez livre da escravidão do pecado. E agora eu tenho como decidir se eu quero andar no Espírito ou se eu quero andar na carne. E é isso que eu quero discorrer aqui, irmãos. Nós que nascemos de novo, nós recebemos dentro de nós o próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós e nos fez livres.
Mas eu estou cansado de ver pessoas cantando, olha, eu sou livre, e viver ainda debaixo da escravidão do pecado. Nessa nossa vida ministerial e também eclesiástica, que eu nasci na igreja, eu vi muitas pessoas ao longo do tempo dizer que é livre, mas estar escravizado pelo pecado. E como que é que então, pastor, que eu posso me tornar livre? Não, você pode tornar livre através do sacrifício de Jesus na cruz e através do Espírito Santo que está dentro de você. Você já é livre. Agora nós precisamos ter uma decisão. Olha para mim, irmãos. Muitas pessoas, elas dão como desculpa a carne, porque a Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Elas dão como desculpa o pecado, a carne, para justificar a sua falta de caráter. As pessoas querem estar na igreja, nessa comunhão linda e maravilhosa que nós estamos com tanta saudade. A pastora vinha falando dentro do carro, que diferente, que saudade. Essa comunhão linda que nós estamos aqui, estávamos aqui todos os domingos com a multidão grande. As pessoas querem estar nessa comunhão, elas querem estar nesse ambiente de glória que nós estamos aqui, nessa atmosfera de presença de Deus, mas ainda assim querem continuar escravas do pecado, ainda assim querem continuar na escravidão daquilo que Cristo já nos libertou. E aqui nós temos muitos exemplos. O que é andar no Espírito? Andar no Espírito é decidir viver para Deus e não para as suas próprias vontades. Andar no Espírito é uma decisão que está em mim e em você. Você entendeu que essa liberdade que muitos estão usando para justificar a libertinagem, essa liberdade, não, pastor, nós estamos no tempo da graça. Tantas pessoas estão tentando justificar a sua vida de pecado, dizendo que estamos no tempo da graça, mas a graça não é isso. A graça é uma liberdade que Cristo nos tirou do pecado. A graça, ela não é isso. A graça, ela é uma liberdade em Cristo, que hoje nós podemos escolher andar em Espírito. A graça, o que mais nós temos ouvido nesses dias, principalmente para as pessoas que acompanham a internet, é mensagens fajutas sobre a graça, justificando a vida de erros, justificando a vida de pecados, tudo em prol da graça. O que é a graça, pastor? É um favor imerecido, pastor. É por isso que eu posso, pastor, eu posso. Isso não é liberdade em Cristo, meu irmão. Eu não sei se pessoas vão continuar assistindo essa palavra, eu espero que você continue, mas eu preciso te alertar hoje, isso não é graça. A liberdade que Cristo nos deu é exatamente o poder de escolha, de estarmos livres e condenados, escravos do pecado. Essa é a verdadeira liberdade em Cristo. Nós temos uma decisão a tomar, queridos.
sempre diante de nós se mostra dois caminhos em tudo que nós vamos fazer. Sempre que nós temos algo a decidir, sempre há dois caminhos. Sempre há situações para nós decidirmos: ou eu vivo e ando pelo Espírito, ou eu decido e ando pela carne, pela vontade da carne. Nós temos uma decisão a tomar. Por exemplo, alguém te ofendeu, até irmão em Cristo aqui te ofendeu, porque nós somos gente, né? Nós somos gente, nós somos de carne e osso, sujeito às falhas. Alguém te ofendeu, você tem duas opções: andar na carne e andar no Espírito. O que é andar na carne nessa situação? O irmão te ofendeu, a carne diz o quê? Vai lá e revida. Vai lá e te ofendeu, ofenda de volta. Sim ou não? É a carne. O que é a carne, pastor? Vou repetir para você: um instinto do seu corpo juntando com a mente, com a vontade e com as suas emoções. A sua vontade, o instinto do corpo, a vontade do corpo, juntando com a vontade da alma. Isso tudo é a carne. E é incrível, né, irmãos? Como é um desafio. Por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Sabe por quê? Eu quero que essa igreja esteja em alerta. Eu quero que essa igreja esteja em alerta. Sabe por quê, irmãos? Ninguém vai tirar essa palavra da minha boca. Jesus Cristo está voltando e é de verdade. Agora nós estamos tendo sinais do começo do fim. E agora era para a igreja se unir. Era para a igreja ficar em santidade. Era para a igreja estar em comunhão. Era para a igreja estar na mesma visão. Era para a igreja estar fervorosa. Era para a igreja estar em alerta. Era para a igreja estar vigiando. Mas quando começa o começo do fim, a igreja, muitos membros da igreja, quando eu falo membro da igreja, não é essa igreja aqui não, irmãos. Muitos membros do corpo de Cristo começam a voltar atrás e começam a fazer a vontade da carne. E quando a carne começa a gritar, se alguém te ofendeu, a carne quer que você revida. Irmão, olha para mim, tudo que tem discussão, tudo que tem briga, tudo é a carne, não tem como não ser a carne. Você vai ver aqui mais no texto que nós vamos ler para frente. Deus não é Deus de confusão. E o Espírito, o que o Espírito, ele está falando para você? Nós que somos livres, nós que recebemos essa liberdade em Cristo, nós precisamos fazer o quê? Nós temos a opção de andar no Espírito. E sabe o que o Espírito fala numa situação dessa? Se alguém bateu na sua face, entregue o outro lado. Isso é Espírito. Isso é andar no Espírito. Isso é ser guiado. Eu estou falando uma situação básica aqui que nós temos, irmãos, como temos muitas. Mas sempre nós temos duas opções: andar na carne ou andar no Espírito. Então andar na carne e andar no Espírito, ela é uma decisão nossa. Olha para mim, a gente quer justificar a nossa natureza pecaminosa. Ah não, pastor, mas foi Adão, né? Adão que pecou com a Eva. Portanto, pastor, eu carrego uma natureza pecaminosa. Olha para mim, irmão. Só que hoje você é livre. Você pode andar no Espírito. Eu carrego, pastor, igual o senhor falou, uma fonte inesgotável de pecados na minha carne, na minha vontade. Mas Deus te fez livre. Você tem opção de escolha. Todas as vezes que você peca, olha para mim, todas as vezes que você peca, que eu peco, somos nós que escolhemos.
Precisamos parar de dar desculpas nesse tempo. Precisamos parar de transferir responsabilidades das nossas falhas, dos nossos pecados. E aí, pastor, só assumir o meu pecado? Não, não é só assumir não, meu irmão. É se arrepender e começar a andar no Espírito. Porque o Espírito, ele se manifesta também sobre nós. Da mesma forma que a carne, ela se manifesta, a junção da vontade da alma e a vontade do nosso corpo se manifesta, assim também o Espírito se manifesta em nós. E o Espírito está dizendo à igreja do Senhor Jesus: nós precisamos andar no Espírito, nós precisamos escolher todos os dias andar no Espírito. Quando você decide andar na carne, manifesta as obras da carne, o pecado. E quando você decide andar no Espírito, manifesta o fruto do Espírito. A carne e o Espírito, nós lemos aqui agora, ficam lutando o tempo todo. A carne quer que você faça a vontade dela, o Espírito quer que você faça a vontade de Deus. E quem escolhe? Você e eu. Esse tempo agora, que é um tempo tão difícil para as igrejas, eu poderia estar pregando uma palavra aqui, irmãos, para te encher de fogo. Mas não existe fogo maior do que o fogo transformador do Espírito Santo de Deus. E Deus está me falando todos os dias: eu estou te levantando como um profeta dos últimos dias, na cidade de Boa Vista. Porque olhando a situação que eu estou aqui, sem ninguém dentro da igreja, era mais fácil para mim pregar uma mensagem empolgante, pregar aqui palavras que ia te levantar o seu ego, levantar a sua carne, levantar a sua vontade. Mas eu não posso fazer isso, porque eu tenho uma aliança com o Deus que me escolheu, e eu só posso dizer aquilo que Ele traz ao meu coração. E para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, nós precisamos hoje tomar uma decisão de parar de andar segundo a carne, segundo a vontade da carne. E quando eu falo que você é que faz essa escolha, eu não estou dizendo que você tem que escolher a sua vontade. Não, se eu tenho o poder de escolher, então eu vou escolher aquilo que o meu coração diz. Irmão, olha para mim. Se você quer ser bem sucedido na carreira cristã, na sua vida cristã, não siga o seu coração. Amém? Se você quer ser bem sucedido na sua vida cristã, na sua carreira com Cristo, na sua carreira na vida cristã, não siga o seu coração. Se você lê Provérbios, a Bíblia fala que o coração é enganoso. A Bíblia fala que se você lê Salomão, você vai ver que não é para você tomar decisões de acordo com o seu coração. Se eu posso te dar um conselho, não siga o seu coração, siga andar no Espírito. Siga fazer a vontade de Deus. Porque quando eu estou dizendo para você que tem esse poder de escolha, de andar segundo a vontade da carne ou segundo a vontade do Espírito, não estou dizendo que você pode ter a escolha, não. Eu estou dizendo, você que foi liberto, recebeu essa libertação verdadeira, a liberdade em Cristo, você precisa escolher andar no Espírito. Porque se você não escolher andar no Espírito, aliás, todas as vezes que eu escolho andar no Espírito, eu já estou indo contra a minha própria vontade. Geralmente é assim. Geralmente a sua vontade, ou a vontade da sua carne, a vontade da sua alma, do seu corpo, elas não vão
casar com a vontade de Deus. E esse é o grande conflito do ser humano, porque nós temos dificuldades de sermos obedientes, nós temos dificuldades de seguir o que o Espírito nos diz, irmãos. Esse é o conflito do ser humano, porque todas as vezes que a palavra de Deus vem para mim, para que eu possa decidir pelo Espírito, há muitas dúvidas que vêm sobre o meu coração. Então eu começo a ter ausência de fé, e essa ausência de fé produz em mim coragem para que eu possa decidir andar na carne. E todas as vezes que eu não decido a obedecer e andar segundo a vontade do Espírito, eu saio da vontade de Deus. E eu estou pregando aqui, e isso implica diretamente na nossa vida. Por quê, pastor? Porque nesse tempo aqui de dificuldade em que vivemos, nesse tempo de situações contrárias que nós vivemos, a vontade da carne muitas vezes é parar. Tem muita gente retrocedendo, irmãos, no Brasil e no mundo. Tem muitos servos de Deus que estão retrocedendo. Por que eles estão retrocedendo, pastor? Porque eles estão fazendo a escolha errada, estão escolhendo pela carne, seguir a vontade da carne. Então nossa carne está gritando o tempo todo, querendo que você faça a vontade dela. E toda vontade da carne é contrária à vontade de Deus. O problema é que a grande situação é que nós não podemos parar. Nós fomos libertos, nós fomos livres da condenação, nós fomos livres da escravidão do pecado. Nós não podemos ceder às vontades da carne, meu irmão. Não importa o que a sua carne hoje deseja. Eu vou falar mais claramente. Não importa qual é a sua vontade hoje. Decida andar no Espírito e servir a Deus com integridade. Lá em Hebreus capítulo 10, lá no versículo 39, diz assim que nós não somos daqueles que retrocedemos, não somos daqueles que voltamos atrás, mas a carne está gritando o tempo todo, para! A carne está gritando o tempo todo, larga de tudo, larga a mão de tudo, larga o Senhor, larga tudo. Não continua, a carne, ela está clamando dia e noite, para que você faça a vontade dela. Mas nós precisamos decidir. Olha nos meus olhos, eu e você temos uma escolha a fazer hoje: viver no Espírito e fazer a vontade de Deus, ou viver na carne e fazer a vontade das obras do diabo. Você consegue aí identificar, irmãos? Eu vou pregando aqui, eu vejo tantas situações que a carne tem me tentado parar. Você consegue identificar aí a sua carne chamando você para parar, para você desistir, para não insistir em fazer a vontade de Deus? Quantos homens de Deus, mulheres de Deus foram levantados e estão retrocedendo? E quantos que estão também decidindo a seguir, mas a carne gritando? E sabe qual que é o pior argumento que a carne usa? A autopiedade. Rapaz, tem dó de você mesmo, que é isso aí? Sim ou não? Você não merece isso não, hein? Você está continuando fazendo a obra de Deus, ninguém te valoriza. Irmão, olha para mim. Você acha que o Espírito de Deus vai te falar uma coisa dessa? Seja sincero, querido. Você acha que o Espírito de Deus, veja se isso não é obra da carne, irmão. Foi o mesmo que
o mesmo argumento que Satanás usou com Jesus através de Pedro. Jamais, Senhor, o Senhor vai ser crucificado. Que é isso? Tenha pena de ti mesmo, Senhor. É o argumento que o diabo usa através da carne para elevar o nosso próprio ego. Mas quando eu decido andar no Espírito, eu decido também quebrar o meu ego. Quando eu decido andar no Espírito, eu decido quebrar a minha vontade. Ei, irmão, está na hora da gente olhar para Satanás, está na hora para a gente olhar para a carne e dizer: olha, para trás de mim, porque eu decidi fazer a vontade de Deus, eu decidi andar no Espírito. E como que eu sei, pastor, que se eu estou andando no Espírito ou se eu estou andando na carne? Olha, o apóstolo Paulo vem nesse texto aqui com uma lista. Ele vem com uma lista daquilo que, se você praticar, vai manifestar em você a voz da carne, se você decidir viver segundo a vontade da carne. Olha para mim, irmãos. Não tem como andar na carne e as obras ficarem escondidas. Elas sempre se manifestam. As obras da carne sempre se manifestam. Como que eu sei que alguém está na carne? Você vai olhar as suas ações, você vai olhar quais são as palavras que saem da sua boca. É fácil identificar uma fala, se ela é do Espírito ou se ela é da carne. Você vai olhar para a vida dessa pessoa, você vai ver quais são as obras que ela pratica. E as obras, elas vão se manifestar segundo aquilo que as pessoas estão vivendo. Aí lá no versículo 19, abram aí comigo. No versículo 19, o apóstolo Paulo traz uma lista. Eu quero chamar a sua atenção para esses versículos aqui dessa lista, que é muito importante nós entendermos isso aqui. Ora, as obras da carne são manifestas. Então, todas as vezes que eu pratico uma obra da carne, ela se manifesta sobre a minha vida. E elas são conhecidas como, olha, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, dissensões, ciúmes, ira, egoísmo, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Agora o apóstolo Paulo continua assim, ó: e eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Hoje eu quero falar com você que é crente, você que é servo de Deus, você que frequenta a igreja, você que está nessa comunhão aqui, ou em outra igreja que você congrega. Deixa eu te falar, não adianta você estar neste lugar se você continuar a praticar as obras da carne. Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo que tais pessoas que praticam essas obras, que manifestam essas obras, elas não vão herdar o reino de Deus. Você sabe o que é isso? Vai ter um reino de 1000 anos, conhecido como reino milenar. E esse reino, ele vai ser dado através das obras que você praticar aqui na terra.
as obras que você praticar aqui na terra, elas vão refletir no tribunal de Cristo, para que Ele possa te entregar o reino de Deus ou não. E eu não sei se você já me viu pregando sobre isso, irmãos, olha dentro dos meus olhos. Não queira não reinar com Cristo. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu já alcancei a salvação. Primeiro que você não alcançou nada. O Senhor te deu a salvação. Todo aquele que crê que o Senhor Jesus é Senhor da vida dele, e crê também que Deus os ressuscitou dentre os mortos, ele é salvo. Então você não fez nada para alcançar, você não alcançou a salvação, irmão. Deus te deu. Jesus pagou um preço pela sua salvação na cruz. Então a salvação é graça, sim. Por quê, pastor? Para você ela é de graça, mas ela teve um preço muito alto. Então a salvação não tem nada a ver com você. Efésios capítulo 2 fala que ela não vem de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Mas olha para mim, a mesma palavra de Deus também diz que o reino, ele é tomado por esforço. Todas as suas obras estão sendo anotadas, e essas obras vão refletir, para que na hora do tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É no acerto de contas para os crentes. Somente os crentes vão passar por esse tribunal. E se é um tribunal, nós seremos julgados. Porque tem gente que pensa que Deus o salvou, né? Ele tem a salvação dada por Deus, está tudo bem, irmão. Nós seremos julgados pelas nossas obras. E eu não estou dizendo condenação do inferno. Você que está salvo, você não vai para o inferno. Você vai ter vida eterna com Cristo, mas contudo, tem 1000 anos de reino. E quem não reinar com Cristo, vai ser disciplinado por Cristo, para que ele possa crescer ao ponto de chegar de estrutura de varão perfeito, e aí sim ele possa passar a eternidade com o Senhor. Mas serão 1000 anos. Você vai falar assim: não, se eu estiver lá só servindo. Pois é, servindo é para quem também vai reinar. Tem posições diferentes do reino, mas servindo também é para quem vai reinar. Sabe o que a Bíblia fala, irmão? Quem não vai reinar vai ser lançado nas trevas exteriores. Sabe o que tem nas trevas? Não é o inferno, mas sabe o que tem nas trevas exteriores? A Bíblia fala: dores e ranger de dentes. É a disciplina. É a disciplina para quem não quis ouvir a palavra. É a disciplina para quem não quis andar no Espírito. E quando eu prego isso aqui, eu não quero que isso soe como uma ameaça para você, porque a decisão de andar no Espírito ela é sua. A sua vida, a decisão é sua. Se essa palavra não faz sentido para você, então deixa passar e faz do jeito que você acha que deve fazer, porque a decisão é sua. O detalhe, sabe o que é, irmãos? É que a gente olha essa lista de coisas que o apóstolo Paulo listou, vê essa lista de coisas aqui, a gente preocupa, pastor do céu, porque a gente lê só o que? Fornicação, adultério, imoralidade sexual, a gente só lê essas coisas, impureza, libertinagem, idolatria. A gente gosta de julgar uma idolatria. Ou o crente que gosta de julgar, ou o crente vendo alguém sendo idólatra, né? Só que a lista ela continua. Olha para mim: discórdia. Todos aqueles que fazem discórdia não vão alcançar o reino. Todos aqueles que são invejosos não vão alcançar o reino. Todos aqueles que são egoístas, têm disputa um com o outro. É claro que nós estamos falando aqui, irmão, de questão do reino de Deus. Pessoas que disputam um com o outro não vão alcançar o reino. Facções,
A gente, quando fala de facção, nós não pensamos só nas facções criminosas. Tem as siglas das facções criminosas mais famosas, não é? Nós pensamos só nessas. Não, olha para mim. Tem gente que faz facção dentro da igreja. Misericórdia, pastor, verdade. Só que a Bíblia está falando, para essas, elas não vão ter o reino. Então, mas eu quero te dizer também que não adianta a gente ficar olhando essa lista e ficar, olha, não, então eu vou tirar a mentira aqui da minha vida, então eu vou tirar a fornicação da minha vida. Irmão, olha para mim, vamos supor que você tem um pé de goiaba na sua casa. Goiaba é uma delícia, aleluia. Mas vamos supor que você tem um pé de goiaba na sua casa. Só que você está cansado de tanta goiaba. Por quê? Todo dia que quando você acorda, é goiaba podre no chão, é goiaba espalhada. Você está cansado de goiaba. Você quer acabar com aquele pé de goiaba. Aí sabe o que você faz? Amanhã, tomei uma decisão, amanhã eu vou acabar com esse pé de goiaba. Eu chego lá amanhã e começo a tirar os frutos da árvore e levo para dentro da minha casa. Vai acabar esse pé de goiaba? Lógico que não, irmãos. Porque daqui uns dias vai estar cheio de goiaba de novo. Então, querido, essa lista aqui, de uma forma figurativa falando, são as goiabas. Não adianta você querer ficar arrancando goiaba. Arranquei a fornicação, arranquei o adultério. Olha para mim, não adianta, porque se você só arrancar os frutos, se você só arrancar as obras da carne, elas vão voltar daqui a um tempo. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa cortar a raiz da árvore. Você precisa cortar a árvore na raiz. E como que eu corto a árvore na raiz, pastor? É quando eu paro de andar segundo a carne e começo a fazer a vontade do Espírito. Isso é cortar a árvore. Não é só pegar os frutinhos, esses frutos malignos que estão dando aqui, não. Mentira, inveja, fornicação, não é só tirar esses frutos, não. Eu preciso cortar a árvore parando de andar segundo a vontade da carne. Por outro lado, o apóstolo Paulo traz também uma lista para aqueles que querem andar no Espírito. Eu vejo tantos irmãos que são comprometidos com o Senhor. Eu falo isso porque eu vejo o esforço dos irmãos, muitos. São comprometidos com as programações do corpo de Cristo, da igreja. Culto presencial, ela está lá. Culto online, ela está lá. São comprometidos com tudo que a igreja promove no sentido de edificar. É discipulado, é culto online, é obediente. A pessoa está na mesma visão. Gente que ora, que se esforça, que tem temor. Irmão, olha para mim. Essas pessoas têm o mesmo desejo da carne que eu e você temos. Só que elas tomaram uma decisão de servir a Deus. Elas tomaram uma decisão de fazer a vontade de Deus, de andar segundo o Espírito. É um crente que decidiu seguir a vontade do Espírito Santo de Deus. E qual é o resultado? Aí não manifesta as obras da carne. Olha o versículo 16, que diz, olha, nós lemos lá. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis o desejo da carne. Então, pastor, eu tenho um problema da obra da carne em mim, que é a mentira. O que eu faço para parar de mentir? Olha para mim, anda no espírito. O que eu faço, pastor, para parar de ter inveja dos outros? Anda no espírito. O que eu faço, pastor, para não me envolver em discórdias e facções? Anda no Espírito, irmão. Quando você anda no Espírito, você mata a árvore. Você corta a árvore na raiz. E aí ela não produz mais os frutos da carne. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Uma decisão hoje de andar no Espírito. Nós vamos fazer agora, irmãos,
no dia 15 de março. Uma jornada vivendo com propósito. Olha aqui, ó. Mandei fazer as camisas. Começa dia 15 de março. É uma decisão de buscar as coisas do Espírito. 40 dias de propósito. 40 dias que nós vamos ler um livro chamado Uma Vida com Propósito. 40 dias que nós vamos fazer lives. 40 dias que nós vamos fazer um propósito de jejum. 40 dias que nós vamos orar. Por quê, pastor? Porque é uma decisão de andar no Espírito. A oração, irmão, por exemplo, ela não muda Deus, ela muda você. A oração, quanto mais você ora, mais transformado você é. É por isso que Deus quer que você ore, porque Ele quer te transformar. Então servir a Deus é uma escolha. Olha para mim, eu, por exemplo, eu decidi seguir a vontade do Espírito naquilo que Deus tem para a minha vida. Se eu não seguisse a vontade do Espírito, eu não estaria aqui. Misericórdia, pastor. Pois é, irmão. Em mim também mora uma carne que tem vontade, mas eu decidi matá-la. Se não fosse seguindo a vontade do Espírito, sabe aonde que eu queria estar agora? Num sítio, com tanto de bicho, tranquilo. Vinha na cidade só de 6 em 6 meses. Eu ia ver com você, sabe como é que é? Assim. Cada um tem um sonho, né? Cada um tem uma vontade. Mas cada dia que passa eu decido mais viver na vontade do Espírito. Eu sinto que esse sonho vai ficando mais distante da minha vida. Por quê? Porque Deus sempre está me lembrando, eu tenho um chamado para você. Eu estava dizendo ontem com os irmãos, 2 jovens ali, que nós temos que ter aliança com Deus. A aliança vai fazer você permanecer segundo a vontade do Espírito. Por quê? Porque a minha vontade, a vontade da minha carne, ela está descansando agora. A vontade da minha carne era estar lá com a Biazinha e com a pastora. Eu não sei se elas gostam muito igual, né? Acho que não, igual eu não, mas tem mulher geralmente não gosta muito de bicho, esse trem. Mas para mim era a melhor coisa que eu poderia ter agora, da minha carne que eu estou dizendo, era estar lá vendo os bichinhos. Está entendendo, irmão? Então, nós precisamos ter aliança com Deus e um com os outros também, porque a aliança ela vai fazer você permanecer fiel. Estava falando com o Sandro aqui antes de começar o culto. Tenho 15 anos de casado. O que me manteve até agora casado com minha esposa e ela comigo é o poder da aliança. Que olha para mim, todos nós temos os nossos motivos se quiséssemos ter as nossas questões, opiniões. Sim ou não? Ela poderia falar, não, você, pelo amor de Deus, você grita demais, você é bagunceiro, pelo amor de Deus. Mas o poder da aliança tem nos trago até aqui hoje. E por que eu eu acho que não vou cumprir esse sonho, pelo menos desse jeito não, que eu penso, de ir por um dia para um sítio, morar com os bichos? Por causa do poder da aliança. Eu decidi, irmãos, servir a Deus e andar no Espírito, e não segundo a minha vontade. Porque todas as vezes que acontecem situações terríveis na sua vida, o que vai fazer você permanecer é a aliança que você tem com Deus, irmão. Só quem tem aliança com Deus é quem anda no Espírito. Todas as vezes que, se você me perguntar, pastor, quantas vezes o senhor pensou em largar tudo? Eu não sei nem te falar isso, irmão.
Fala, pastor, quantas vezes eu pensou em largar tudo? Nem sei. Sei nem quantas vezes. Porque todas as vezes que acontece algo muito ruim, uma traição, uma calúnia, uma injustiça, uma rebeldia, uma facção dentro da igreja, uma mentira, enfim, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o quê? Vou largar. É assim com você também. Aí o que? A decisão. Não importa qual é a minha vontade, o que importa é que você decidiu manter a aliança com Deus e servir a Ele. Está entendendo, querido? E ponto final, eu preciso andar no Espírito. Aí lá no versículo 22, deixa eu acabar essa palavra, olha. O apóstolo Paulo traz ali uma lista de quem decide andar segundo o Espírito e não mais segundo a carne. Ele fala assim, olha, o fruto do Espírito é amor. Que diferença, hein, irmãos? Como que começa as obras da carne e agora como é que começam os frutos do Espírito? Olha, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, longanimidade, alongar a paciência, amabilidade, benignidade, bondade, fidelidade e fé, mansidão e domínio próprio. E aqui está escrito que fruto do Espírito, porque apesar de ter várias características, é um só fruto. Quando você recebe o fruto do Espírito, vem todas essas características sobre você. Diferente das obras da carne. As obras da carne, você vai pecando, vai trazendo aquelas obras. O fruto, quando você anda no Espírito, você recebe o fruto com toda a característica do fruto. Com amor, alegria, fé, paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí ele continua dizendo assim, olha, contra essas coisas não há lei. Por que contra essas coisas não há lei, irmãos? Olha bem para mim, deixa eu explicar isso aqui. A lei, ela foi feita para punir alguém que erra. Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão aqui, sim ou não? Ou não foi feito para punir alguém que erra? Por quê, pastor? Aqui, ó, a lei de trânsito. Eu estou andando com o meu carro no local que é permitido andar de 60 por hora, 60 quilômetros. Eu passo 100 por hora. Eu vou ser punido com uma multa. Eu vou ser punido pela lei, sim ou não? Então, todas as vezes que a lei foi concedida a um povo, estabelecida a um povo, ela veio para punir as questões que eu erro. E por que a Bíblia está dizendo aqui que contra o fruto do Espírito não há lei? Porque não precisa. Porque não está infringindo nenhuma situação, nada. Contra a lei não pode vir, olha, o amor. Eu vou ter punição de lei contra o amor? Não tem jeito. Então por isso que não precisa de lei, ó. Contra essas coisas não há lei. Então a verdadeira liberdade em Cristo, que muitos tentam justificar com a sua libertinagem, é exatamente isso. Eu entregar a minha vida por completo e começar a andar no Espírito. E parar de andar na vontade da carne. A lei foi feita para outra lista, para as obras da carne. Mas para o fruto do Espírito, contra essas coisas não há lei. Não precisa de punição. Irmão, quando o fruto do Espírito vem, ele vem por completo. Então eu quero dizer, se você hoje manifesta amor, mas não manifesta paciência, ainda o fruto do Espírito não manifestou sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que se você manifesta, por exemplo, a paciência, mas não manifesta o domínio próprio, o fruto do Espírito ainda não se manifestou sobre você. É claro que isso é gradativo e eu vou sendo mudado todos os dias, mas quando vem o fruto do Espírito, ele vem como um conjunto para transformar.
Por isso que é fruto do Espírito, não é mais obras da carne. Ele quer transformar a minha vida por completo. Irmão, olha para mim. Por exemplo, domínio próprio, que é uma coisa que falta tanto nos nossos dias. Se eu perguntar na igreja, se ela estiver lotada, com 400 pessoas como estava antes da pandemia, se eu perguntar, irmão, quem tem domínio próprio aqui? É difícil das pessoas levantarem a mão e falar, não, eu tenho domínio próprio. Eu tenho a temperança. Eu não me desequilibro facilmente. É alguém que, você já viu, irmão, é fácil lidar com alguém que tem domínio próprio. Não é verdade? E tem pessoas que têm essa característica tão forte neles, que você sabe que você pode chegar e conversar, porque a pessoa vai ter domínio. Ela não é desequilibrada. Vou dar um exemplo aqui. Tem muitos irmãos da igreja que eu vejo o domínio próprio. Hoje eu liguei para o pastor Carlos Mato Grosso. Enquanto eu fazia essa palavra, mandei um áudio na verdade, e falei com ele, pastor, eu estou lendo a lista do fruto do Espírito, estou vendo tantas coisas que manifestam na sua vida. Obrigado por ser quem o Senhor é na minha vida. Obrigado por o Senhor ser o homem de Deus que o Senhor é na terra. Porque dessa lista, tantas coisas eu posso ver o Senhor. Então, domínio próprio. É difícil de lidar com pessoas que não têm domínio próprio, desequilibrados. Qualquer coisa que é discussão, brigado, irmão, tudo que tem discussão, desequilíbrio, é fruto da carne, é obra da carne. Então, Cristo nos libertou para sermos livres, deixarmos de ser escravos da carne. Deixa eu falar duas coisas rapidamente aqui. O que eu preciso, pastor? Então, para fazer, o que eu preciso fazer para me ser livre e começar a partir de agora, pastor, a andar no Espírito? Aí lá no versículo 24, olha o que fala: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Olha para mim, a primeira coisa que eu preciso fazer para me viver uma vida no Espírito é crucificar a minha carne. A Bíblia está falando, o apóstolo Paulo diz que aqueles que estão em Cristo já crucificaram a carne com Ele, com Cristo. E o que é crucificar a carne, pastor? É negar as minhas vontades. Irmão, essa palavra é uma palavra simples. E talvez você saiba de tudo que eu estou falando, mas é muito difícil de praticá-la no dia a dia. Porque quase nenhum de nós queremos crucificar a nossa carne. Quase nenhum de nós queremos crucificar as nossas vontades. Mas na prática, crucificar a carne é negar as minhas vontades. Todo dia, você e eu vamos sentir vontade de fazer um tanto de coisa que não deveria, porque não agrada a Deus. E aí, o que nós temos que fazer nessa hora? Eu preciso negar a minha vontade e crucificar a minha carne, e então passar a andar no Espírito. Quando eu não faço a vontade de Deus, irmãos, eu falo assim, olha, quando Deus mostra para nós a vontade dEle, e a gente tenta fugir de todas as formas, é porque nós não queremos negar a nossa vontade. E só os que são de Cristo, está falando aqui, ó, os que são de Cristo, crucificaram a sua carne com Cristo. Só os que são de Cristo conseguem crucificar a carne. Por quê, pastor? Porque aqueles que não estão em Cristo, eles não têm como crucificar a sua carne, porque eles não têm opção, eles só vivem na carne. Mas nós que fomos libertos da escravidão da carne, nós precisamos ter prazer de viver no Espírito.
A segunda coisa, olha, o que eu preciso fazer então para me andar no Espírito, pastor, a partir de agora? Eu preciso abandonar as minhas paixões mundanas. Eu preciso abandonar. O apóstolo Paulo, ele nos alerta a abandonar as paixões mundanas. A prova que nós nascemos de novo, irmãos, é abandonar a nossa própria vontade e as paixões mundanas. Olha para mim, tem gente que faz parte do convívio da igreja. Tem gente que frequenta a igreja, mas não se converteu. Por quê, pastor? Porque elas amam o mundo. E a Bíblia fala que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Tem gente que frequenta, tem gente que está, como eu falei, gosta de estar nesse ambiente da igreja, mas ainda ama as paixões mundanas. Não quer abrir mão das paixões mundanas. E a maior prova de que o Espírito Santo habita em você, que você está andando segundo a vontade do Espírito, é quando você abandona as paixões, abandona a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Porque as pessoas que amam o mundo, elas pecam, irmãos, e parece que não tem nada na consciência. Elas pecam e parece que não vem nenhum peso de consciência. Por quê? Porque elas amam o mundo, ainda elas vivem na carne. Elas não crucificaram a carne, elas não conseguem abandonar essas paixões. Mas para mim andar no Espírito, eu preciso todos os dias andar no Espírito também, crucificando a minha carne e abandonando as paixões mundanas. E a última coisa que eu preciso falar, olha para mim. Para mim andar no Espírito, o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso cortar a árvore dos pecados na raiz. Não adianta você ficar tentando combater um pecado da sua vida. Você precisa matar a árvore. Combater um pecado, uma hora ele volta. Matar a árvore, andar no Espírito, nunca mais. O pecado não vai te dominar no dia que você matar a árvore dos pecados. No dia que você matar os frutos junto com a árvore. Não só ir correndo atrás só de um fruto para acabar com esse fruto, não. Matar a árvore, andar no Espírito. E como é que eu faço isso, pastor? É uma decisão, irmãos. Estou pregando essa palavra na ceia, que nós precisamos decidir a andar no Espírito a partir de hoje. Então eu preciso andar no Espírito, eu preciso buscar as coisas de Deus, eu preciso me comprometer com aquilo que está relacionado com o Espírito Santo. E qual é o resultado? Olha aqui, ó. Qual é o resultado de quem busca andar segundo a vontade do Espírito? O meu comportamento começa a mudar sem eu perceber. Eu já vi muitas transformações do Espírito sobre pessoas. Muitos. Transformação assim, visível. E é bom quando eu ouço como pastor. Rapaz, um dia eu estava cortando o cabelo. E aí chegou um professor lá do IFE. E eu vou tomar liberdade, porque é coisa boa para citar a pessoa. E aí eu falei assim, olha, lá na nossa igreja tem alguns irmãos que trabalham lá no IFE, que são professores. Aí eu falei assim, o Manuel, eu falei com o Manuel hoje. O Manuel é o professor do IFE também, que é lá da nossa igreja. E aí esse colega dele que trabalha lá no IFE falou assim comigo, assim, olha, eu nunca vi uma transformação tão violenta na vida de um homem igual na vida do Emanuel. Irmão, olha para mim. Se eu como pastor, isso enche o meu coração de alegria. Imagina o Senhor ouvindo: o filho que você libertou está andando agora no Espírito, não mais nas obras da carne. Você imaginou o coração de Deus com um negócio desse, irmão? Então o Espírito vai nos transformando, e aí
o fruto do Espírito vai começando a florescer, o fruto do Espírito vai começando a aparecer, a se manifestar em nós. O amor, a paz, a santidade, a paciência vai começando a manifestar em nós. Essas coisas que são as coisas do Espírito, e as tais que nós devemos buscar. Você vai acabar de assistir esse culto. Você vai acabar de assistir esse culto, e você já vai ter oportunidade de praticar essa palavra. Aí mesmo na sua casa, você vai ter oportunidade de praticar o quê? O fruto do Espírito, o amor, a paciência, a mansidão. Amanhã lá no seu trabalho, amanhã no trânsito. É uma coisa que tira a gente tanto do sério, não é, irmãos? Trânsito. Eu tiro, não sei se vocês tiram, mas a partir de agora, nós já temos a oportunidade de manifestar o fruto do Espírito em todos os lugares. E aí, na hora que eu quero que o Espírito de Deus te lembre essa palavra, e na hora que acontecer as situações, as circunstâncias, você vai lembrar: eu decido e eu vou andar no Espírito, não mais segundo a vontade da carne. Lá no versículo 25 diz assim: olha, se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Nós precisamos andar pelo Espírito, e aí nós vamos estar livres da punição da lei, livres da condenação, nós vamos estar livres da escravidão do pecado, porque quem anda no Espírito manifesta o fruto do Espírito. Que nessa ceia todos nós venhamos decidirmos a andar no Espírito, para que seja manifesto sobre nós todas as características desse fruto, que é o fruto do Espírito de Deus. O meu desejo, o desejo do meu coração, você que é membro da nossa igreja, você que está nos assistindo, é que você tome essa decisão hoje. Eu preciso andar no Espírito e deixar para trás as obras da carne. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, através dessa palavra, meu Deus, eu quero te pedir: traga sobre nós a consciência cristã, traga sobre nós o temor do Senhor, traga sobre nós dependência do seu Espírito, e traga sobre nós transformação nesta noite, para que deixemos de andar segundo as obras da carne e comecemos agora, no nome de Jesus, a manifestar o fruto do Espírito, que é através do Espírito Santo que está em nós, através do Espírito Santo que habita em nós, comece agora a ser manifesto o fruto do Espírito, e toda obra da carne seja cortada agora na raiz, no nome de Jesus Cristo. Que esse tempo traga temor sobre as nossas vidas, que esse tempo traga intimidade, meu Deus, que esse tempo traga, meu Pai, vigilância sobre nós, e não distração das obras da carne, mas sim, meu Deus, tudo aquilo que o fruto do Espírito precisa se manifestar, precisa manifestar em nós, em o nome de Jesus Cristo. Eu espero de todo o meu coração que o Senhor tenha falado, meu Deus, ao coração desse que me ouve, e que através dessa palavra, essa pessoa possa ter uma nova postura. Através dessa palavra, o Espírito Santo possa fazer, meu Deus, algo sobrenatural na vida dessa pessoa, para que ela possa, a partir de agora, andar pelo Espírito e não segundo a carne. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos, que assim seja na minha vida e na vida de todos aqueles que me assistem, para a glória do teu nome. Amém e amém. Aleluia.